Olá, saudações, José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é 9 de maio de 2020. Estamos aqui mais uma vez, juntos, para lermos adiante a palavra de Deus. Mas antes vamos pegar um copinho de refri, Guaraná natural, que eu estou gripado. Aí vou ter que tomar um pouquinho de Guaraná natural. Tá bom? Muito bem. Ulalá. Muito bom. Faça isso na sua casa também. Para os seus visitantes. Para as suas visitas. É muito importante ter o que servir com uma bolachinha, um biscoito, um bolo, um pedaço de bolo, qualquer coisa dessa natureza. Ok? Vamos à leitura da palavra de Deus. No livro de Lamentações de Jeremias, fala sobre a humilhação de Jerusalém e os pecados e aflições do povo. Aliás, coincidindo muito com o que está se passando ultimamente, não é? As aflições e os pecados do povo. Como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Essa leitura dá a impressão de que foi escrita, pronunciada, não é? Para os dias de hoje, profetizadas para os dias de hoje, fazendo uma referência àquelas grandes nações, outrora pululantes de pessoas, indo e vindo, comprando, indo para o comércio, para os shoppings, as praças de alimentação, os cinemas, os campos de eventos, enfim, era tudo cheio. As pessoas indo e vindo, alegres, contentes, sem imaginar que hoje essas cidades populosas tornaram-se como se fossem cidades fantasmas. Ninguém podia imaginar que hoje fosse vítima, ou vítimas, ou a mercê, não é mercê, sujeita também não é. Refém. Hoje todos somos reféns deste vírus maldito, cujo nome é coronavírus, tecnicamente falando, Covid-19, e que continuam assolando por aí, sem escolher quem pega, quem deixa de pegar, se é velho, se é novo, criança é criança, até recém-nascido está sendo vítima desse mal. Então, e Jeremias nas suas lamentações já previam um momento tão catastrófico como esse que nós estamos passando. Aí por isso que ele diz, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos.
E continua dizendo, Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes e elas mesmas têm amargura. É o que dá a entender nos dias de hoje, né? Um simbolismo de sacerdotes, de virgens, que choram nas suas amarguras sem poder dar um jeito, sem ter um remédio, uma escapatória para esse mal terrível que nós estamos vivendo no momento. Quem tem assim o poder de interpretação, quem tem o dom de interpretação e sabe interpretar textos da Bíblia, sabe muito bem o que Jeremias quis dizer nas suas lamentações. O que eu sei é apenas transmitir aquilo que está escrito e dar a entender ao povo um pouco daquilo que eu entendo, daquilo que eu posso imaginar que seja. E assim como eu, existem pessoas e mais pessoas que também têm esse mesmo pensamento e agem do mesmo modo. Porque qualquer um pode pegar a Bíblia, ler e ver o que está escrito naturalmente e fazer uma interpretação por si só. Mas só os sábios realmente têm o poder de fazer uma interpretação 100% correta. Mas enquanto isso, vamos continuar aqui na leitura de Lamentações. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos. Quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio dos seus sábios. Aliás, os adversários a viram e fizeram escárnio dos seus sábados. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. Pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandastes que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível.
Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que velo sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Lamentações de Jeremias. A Bíblia ainda diz assim: duro é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo, porque o furor de Deus, ele é terrível, é muito duro. Deus ama muito o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado é a divisória de água entre Deus e os homens. É com o pecado que as pessoas se fazem desprezíveis aos olhos de Deus. É pelo pecado que cada vez mais as pessoas, os homens, as mulheres, até mesmo as crianças se afastam de Deus. As crianças, numa certa idade já de responsa. Mas Deus não tem em consideração aquele, não traz ninguém por inocente. Ninguém. Porque desde o momento em que a sua palavra é dita para todos ouvirem, para todos aprenderem, todos têm que aprender. É como uma grande escola na qual você entra para aprender começando o beabá. Toda criança aprende com o B, o A, B, C, D, E. E a humanidade, por mais que estude, por mais que seja ensinada, nunca aprende o B, a Bá da vida. Deus não é professor, mas se faz passar por isso. Sempre pacientemente ensinando como as pessoas devem seguir, como devem agir, para que ele, no momento de ira, de fúria, não as castigue de maneira tão cruel. Mas as pessoas não ouvem. As pessoas são rudes, são execráveis. As pessoas veem o mal dentro de si e zombam dele. É por isso que caem muitas vezes na perdição. E quando estão prestes a desabar de vez, é que lembram-se do Senhor Deus. Mas simplesmente dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas de que Deus você está falando? Pode até o Criador fazer essa pergunta. De que Deus você está falando? Daqueles deuses de madeira? Você está pedindo socorro àqueles deuses de prata? Está estendendo sua mão àqueles deuses de bronze? De gesso? De barro? De madeira? Se são esses os deuses a quem você está se dirigindo sua palavra, dirigindo a sua palavra, o seu pedido, seja feita a sua vontade. Aguarde para que eles lhe atendam. Mas nunca serão atendidos porque esses deuses aos quais eles fazem seus pedidos, acendem velas, se prostram de joelhos na sua presença, eles não lhe veem, eles não lhes veem, têm olhos, mas não podem enxergar, eles têm boca, mas não podem falar nada, têm nariz, mas não sentem o cheiro, têm mãos, mas não apalpa, não estende para pegar nas suas, tem pés, mas não segue seus passos para lhe livrar do mal. E os ouvidos estão tapados, porque eles não podem ouvir. Ai meu Deus, esse ai meu Deus está vindo tarde demais, porque aquele Deus aos quais você está se dirigindo são pagãos, não existem, são mortos, não têm vidas, não têm vida.
E como é que Deus pode atender o seu pedido? Você que sempre serviu a esses deuses. Você que sempre viu nesses deuses a tábua da sua salvação, a sua esperança. Então Deus não pode estender a mão para lhe ajudar. A ajuda dele veio através das suas escrituras sagradas, através de Jesus. Porque todo aquele que se refugia no Senhor Deus, Ele os acolhe. Ele mesmo diz que não vira as costas para ninguém que o procure. Porque Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que não está de ouvido tapado para que não ouça as suas orações. Glória a Deus. Ele é um Deus que não tem as mãos encolhidas para que não estendam para lhe ajudar. É um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que fala. É um Deus misericordioso, que tem pena, piedade de você, porque conhece que você é carnal e sabe que todo espírito está preparado, mas a maldita carne é fraca. Se Deus fosse julgar os homens, as mulheres, as pessoas, segundo a sua aparência, Ele não seria um Deus justo. Ele não julga ninguém pela aparência. Ele olha o que está dentro do coração, o que está dentro da mente das pessoas. E daí por diante. Jerusalém naquele tempo foi oprimida, foi desvirtuada, foi contida, foi presa, subjugada pelo inimigo. Por quê? Porque antes dera ouvido às palavras torpes, adorar os deuses deles, de Baal, o deus Baal, que eram os deuses egípcios. Por isso Deus, o verdadeiro Deus, os entregou à sua própria sorte. Ele é um Deus de amor, é Deus justo. E ainda hoje continua sendo. De uma coisa eu tenho certeza, que o erro não está em Deus. O defeito está em você, em mim. Se peço algo, mesmo sendo diretamente a Ele, mesmo sabendo que eu não adoro outro Deus, faço meu pedido e Ele não responde, porque algo grave está acontecendo comigo. Alguma coisa vai de encontro à lealdade, à santidade de Deus, porque Ele não lhe atende. Ele pode ouvir, porque diz que não é moco, não está surdo. Agora, no caso de atender, é como diz outro departamento. Ele ouve, vê, analisa e atende se quiser. Eles, Jeová e Jesus. Nós somos um povo simples, um povo humilde, que adora um Criador, que é tão desprezado pela maior parte da humanidade. Então, por causa desse desprezo maior, sofremos. Aqueles que são justos ou procuram ser justos, justificados pela fé, pela graça, sofrem as consequências pelos outros. Não estão livres, não estão imunes, mas de qualquer maneira sofrem com isso. É como a chuva que vem e cai sobre todos. Esse mal que está assolando a terra ultimamente é proveniente de quê? Da ira de Deus.
Quem quiser dizer que não é, que diga. Eu não sou cientista para pensar só sob os olhos da ciência. Não. Mas o homem simples, aquele que dedica a sua vida a adorar a Deus Todo-Poderoso e seu Filho Jesus, tem outro sentido, outra visão. Ele enxerga bem mais além do que os cientistas, do que os homens sábios, do que os homens letrados, que se acham sábios aos seus próprios olhos e que desprezam o poder de Deus. Não precisamos desprezar o poder de Deus, porque nós somos pó. O homem pode ser um rei, mas é pó. Quantos reis já morreram, só restou pó? Quantos governadores, presidentes, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, essas coisas todas, senadores, já morreram. Morreram no seu orgulho, na sua incompetência de louvar a Deus. E agora não podem mais voltar atrás, porque já se foram, já estão prestando conta com o Criador. Aí é o caminho sem volta. Como um carro desabando numa grande velocidade numa ladeira e esse carro está sem freio. Não tem como parar. Ele vai se estabacar lá embaixo quando esbarrar com alguma coisa. Assim é o homem sem Deus. Muitas pessoas ficam imaginando, muitas delas acham que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é sanguinário. Tem deles que pensam assim, mas não é não. Deus é o homem, é o ser que mais inteligente que tem na terra e que tem nos céus. E pare para pensar, a terra foi feita por ele. Não foi uma explosão nuclear, como as pessoas dizem, um Big Bang. Não. O homem não é descendente de um macaco. Não. O cientista diz, mas não é. O homem foi feito segundo a semelhança de Deus e de Jesus. E a mulher da costela de Adão. Que queira, que não queira, nós temos que aceitar esta versão bíblica, porque é a pura verdade. Assim como existe o céu, existe o inferno. Assim como existe a lua, existe o sol, existe o dia, existe a noite. Como existe Deus, existe o diabo. E como existe a vida, existe a morte. Ninguém pode fugir. Fugir da verdade, ninguém pode. Deus dá o que Ele quer. Deus dá a quem Ele quer. Deus dá aquilo que Ele quer dar. Mesmo que a pessoa não mereça. Mas é pela sua piedade. É pelo o seu espírito de amor que Ele tem dentro de si. É a sua essência de amor. Que Deus tem misericórdia de nós. Ao passo que nós não temos misericórdia um do outro, não. A nossa misericórdia, nosso amor, está baseado em interesses financeiros, em coisas materiais. Com Deus é diferente. Deus não precisa de nada, de ninguém. Só da sua obediência, só do seu coração, só da sua adoração, em espírito e em verdade. Mas a grande maioria não faz isso. A grande maioria, é como eu já disse, estou cansado de dizer, adora deuses pagãos. Em determinada época do ano eles fazem uma procissão, um evento, uma festa, coloca aquela imagem de gesso sobre um andor, um nicho, sai pelas ruas, coloca sobre os ombros e sai pelas ruas acompanhado de uma grande multidão de velas acesas e cânticos de louvor àquela imagem sem valor.
e vão passando, assim como um trio elétrico passa numa avenida e quem está lá em cima no alto dos prédios fica observando. Assim é Deus. Lá, nos seus lugares celestiais, eles olham, se debruçam nas suas janelas, nos seus parapeitos das suas casas e fazem comentários, né, sobre aquilo. Chegam até a menear a cabeça, entendeu? Irados, enraivecidos, decepcionados com aquela tão grande multidão que deveria estar dando aquela glória para eles dois. Ele é capaz de sentir um pouco de vergonha com os seus anjos. Quando os anjos estão em volta observando também, talvez até pense, olha, Senhor, esse povo que tu fizeste, para quem tu manda chuva, para quem tu manda comida, víveres, entendeu? Olha o que é que estão fazendo. Estão louvando a deuses estranhos, deuses feitos de madeira, de pau, de gesso. Só que os anjos não fazem esse tipo de comentário. Eu que estou imaginando isso. Entende? Eles não se atreveriam nunca a falar dessa maneira com o Senhor Jeová. Mas é o que dá a entender. Deus observando aquilo tudo, indignado. Não só aquela vez, mas muitas e muitas e muitas vezes. Ele sabia que as pessoas aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, têm uma imagem de cor negra, escura, feita de madeira, chamada Aparecida, a quem o povo dedica sua adoração e a consagra como sendo a padroeira do Brasil. Como pode uma imagem de madeira, uma imagem de pau, um ídolo sem vida, proteger uma nação inteira? Onde é que esse povo está com a cabeça? Que mente perturbada é essa? Até nisso o diabo procura monopolizar a mente das pessoas, fazendo com que elas acreditem nessa heresia tão grande que machuca o próprio Criador. Onde já se viu o protetor do Brasil, o protetor do mundo, das nações, é o grande Deus Jeová e seu Filho Jesus. Não é uma imagem de escultura inanimada, morta, sem vida, que tem o poder de salvar nem proteger ninguém. Enquanto esse povo continuar com essa mente tacanha, essa mente atrasada, essas coisas horrorosas que estão acontecendo nos dias de hoje, essa pandemia, muitas outras já aconteceram, terremotos, tsunamis, né? Muitas outras coisas catastróficas vão continuar acontecendo, porque o povo é de dura cerviz. Às vezes eu me pergunto como é que Deus ainda tem paciência de tolerar esse tipo de gente sem tomar uma atitude rápida. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E seu Filho também. Porque por muito menos, bem menos, infinitamente menos, as pessoas se matam para ter a glória para si, para serem honradas por outros, para ter o seu lugar debaixo do sol. Ainda mais Deus, que é o dono de tudo, sendo desprezado dessa maneira vergonhosa. E ai de quem for contestar isso diante de uma multidão, são capazes de ser linchados. Antigamente era apedrejado, hoje é linchado. Mas um dia tudo vai mudar.
que eu peço é que o Senhor Deus, na sua piedade, seu grande amor que tem pelo povo, também tenha compaixão de mim. Ele sabe por que eu estou pedindo isso. Tu, ó Jeová Deus, Todo-Poderoso, Soberano, ajuda-me nesse momento triste, cruel, difícil que nós estamos passando nessa pandemia. Se há alguma coisa dentro de mim, que tu expulse, extirpe, afaste-a pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu grande amor. Eu te agradeço e agradeço a todos quantos tiveram a paciência de me ouvir, se escutar. E se quiserem dar um like, eu agradeço. Uma inscrição ainda é possível. Pedindo a vocês que não desprezem o grande amor de Deus por nenhum motivo. Por nenhum motivo, porque a vida não está limitada só aqui na Terra. Só aqui, enquanto a gente vê um ao outro, conversa uns com os outros. Não. Depois, a morte é o começo de uma nova e eterna vida. Aquela vida que todos nós queríamos ter logo ao nascer. Mas é preciso que, assim como a borboleta, ela nasce de um casulo, né? Nós também somos assim. A borboleta tem que morrer. A lagarta, aliás, a lagarta tem que morrer, transformar-se no casulo, e dali surgir a alma dela, que é a borboleta, que por sua vez vai continuar gerando muitas e muitas borboletas. Assim somos nós. Nós nascemos, crescemos, fomos jovens, envelhecemos e morremos. Mas aí não é o fim, é como eu disse, é o começo de uma nova e eterna vida. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.